Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020. Estamos, portanto, iniciando mais um trimestre de Escola Bíblica Dominical. Desta feita, o quarto trimestre de 2020, cujo tema da revista é a fragilidade humana e a soberania divina, baseado no sofrimento e na restauração de Jó. A nossa leitura diária de hoje, segunda-feira, a primeira leitura diária da revista, se encontra na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16. O título da leitura diária é Toda a Escritura é inspirada para a instrução. Assim nos diz o texto bíblico. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Meus queridos irmãos, nós sabemos que a Bíblia ela é dividida em diversas partes na Bíblia. Os primeiros 5 livros são chamados de Pentateuco. A partir de Josué até o livro de Esther são conhecidos como livros históricos. De Jó até Cantares, livros poéticos. De Isaías até Daniel são conhecidos como profetas maiores. De Oséias até Zacarias, de Oséias até Malaquias, são conhecidos como profetas menores. Quando vamos para o Novo Testamento, temos os 4 evangelhos, temos um livro histórico, Atos dos Apóstolos, temos as cartas paulinas, temos as cartas universais e, por fim, temos um livro profético, que é Apocalipse, ou Revelação de Jesus Cristo para a sua igreja. Então, isso demonstra que, apesar da Bíblia ter diversos autores em diversas épocas, pessoas de diversas classes sociais, pessoas de diversas etnias, quer sejam pessoas de alto poder aquisitivo ou baixo poder aquisitivo, a Bíblia, ela sempre foi inspirada por Deus, não importando a condição, a instrução, o poder, a influência do autor. Então, quer seja livro histórico, quer seja evangelho, quer seja livro profético, ou quer seja livro poético, como é o caso de Jó, toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus. Portanto, o livro de Jó, sem dúvida alguma, foi um livro inspirado pelo Espírito Santo, retratando um gentil, uma pessoa que não era da linhagem hebreia, tampouco da linhagem de Abraão, mas uma pessoa que era temente a Deus, servo do Deus Altíssimo, referência para todas as épocas. Portanto, nós vemos que toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar. Nós podemos aprender muito no livro de Jó, também para redarguir, para fazer com que reflitamos, fazer com que mudemos de atitudes, né? Também para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça. Portanto, apesar de ser um livro poético, claro, os primeiros capítulos, eles abordam fatos históricos, mas a partir das falas dos amigos de Jó, torna-se um livro poético e, por fim, no capítulo 42, volta a ser histórico novamente, mas a maior parte é poética. Então, é um livro que é como se fosse, vamos dizer, uma canção, um poema, né? Um livro que é uma verdadeira obra de arte. Além do mais, é um livro com muitas peculiaridades, no qual nós podemos aprender até mesmo sobre como era a situação climática da Terra em uma época muito passada, muito antiga, pouco depois do período pré-histórico. Então, nós temos muito a aprender no livro de Jó, com toda certeza, um livro inspirado pelo Espírito Santo. Algumas pessoas, alguns teólogos liberais ultimamente, têm se aproveitado da situação
para dizer que nem tudo que está escrito na Bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo, como por exemplo quando Paulo fala que, olha, falo eu, não digo o Senhor, falo eu que é bom que um homem se fosse como eu, que não se casasse e tal, mas não é. Paulo não está dizendo nesse texto que é ele que está falando isso. Ele só está dizendo que ele foi o primeiro a falar. Não foi o Senhor quando esteve na terra e não foram os apóstolos, mas ele foi o primeiro a falar. Mas pelo fato dele falar, dele escrever, também era o Espírito Santo e o Senhor falando através dele também. Ou seja, foi também inspirado por Deus. Tudo que está na Bíblia, seja um A, um tio, um J, uma letra, um número, foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, é por isso que os livros poéticos, como o livro de Jó, foram verdadeiramente obras de arte, inspirada pelo Espírito Santo para tirarmos grande proveito. Tudo que está na Bíblia. E se alguém um dia chegar para você e falar, não, mas olha, essa palavra que está lá não foi inspirada pelo Espírito Santo, você pode dizer que ele é um herege e que ele está fora dos princípios bíblicos. Deus possa abençoar cada irmão e até a todos amanhã. Os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje é terça-feira, dia 29 de setembro de 2020. Estamos, portanto, em continuidade a mais uma leitura diária referente à lição de número 1, a primeira lição do quarto trimestre de 2020. A nossa leitura se encontra na Epístola de Tiago, no capítulo de número 5, versículo 11. Leitura esta que tem por título: Quem persevera na fé é bem-aventurado em Deus. Vejamos o que nos diz o texto sagrado. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Meus queridos irmãos, nós vemos, portanto, que no Novo Testamento, a autenticidade do livro de Jó, do poético livro de Jó, é veementemente confirmada por Tiago, irmão do Senhor Jesus, haja vista que os judeus tinham grande admiração e o livro de Jó fazia parte da Torá. E tinham grande admiração por Jó, apesar de ele ser um gentil, por causa da paciência, da perseverança e da fé que eram inabaláveis na vida de Jó, apesar de ele ter sofrido tanto. Mas no final foi grande a sua recompensa. Então, o que Tiago está querendo dizer é que todos aqueles que já sofreram, assim como Jó, mas perseveraram até o fim com paciência e com fé, eles são bem-aventurados, ou seja, são plenamente satisfeitos, ou seja, são muito felizes, pois, apesar de nós, atualmente, termos dificuldade para termos as mesmas características de Jó, Jó, assim como Elias, era sujeito às mesmas paixões que nós somos sujeitos. Então, se nós tivermos pelo menos um pouco da paciência de Jó, já estamos andando no caminho correto. Então, Jó ele tinha uma grande paciência. E por causa dessa paciência, assim como diz também Paulo em uma de suas epístolas, que a tribulação gera a paciência, e a paciência gera a experiência. E por causa dessa paciência que Jó teve, foi muito bom o fim que o Senhor lhe deu. Não importa o começo das coisas, mas sim o final delas. O final é melhor do que o começo. Então, o Senhor, por ser muito misericordioso, muito piedoso, retribuiu a Jó de forma excelente bênção sobre bênçãos. Em um mundo onde a paciência nos falta diversas vezes, onde as coisas são muito corridas, é bom que tenhamos a mesma fé, a mesma perseverança e a mesma paciência que Jó teve, pois no final de todas essas coisas, grande será a nossa recompensa. Que Deus possa abençoar a vida de todos os irmãos. A todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 30 de setembro de 2020.
Estamos, portanto, dando continuidade à leitura diária da lição de número 1. Leitura esta que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículos 14 ao 20, sendo que o título da leitura é o seguinte: Deus tem compromisso com os justos. Vejamos o que nos diz o texto sagrado. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma. Diz o Senhor Jeová: se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam. Só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser, espada, passa pela terra, e ao arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Meus queridos irmãos, título da leitura, né? Diz que Deus tem compromisso com os justos. Nós vemos aqui Ezequiel profetizando a respeito da terra de Judá, a respeito da cidade de Judá, de todos os males que Judá fez contra o Senhor Jeová, todos os pecados que cometeu e por causa disso posteriormente foi levado cativo à Babilônia. E o castigo era tal que se tivessem 3 personagens lá, e essas 3 personagens estão entre as 3 maiores de toda a Bíblia. Noé, que viveu num período completamente obscuro, onde a terra estava atolada no pecado. Daniel, que viveu ali na Babilônia ímpia, na Babilônia que era um prato de lentilhas para pecar, um lugar onde tinha o ocultismo e a bruxaria como referências além da prostituição. E Jó, que é a personagem que estamos estudando, que passou por todo tipo de desafeto, de problemas, é, de morte dos filhos, perca de animais, perca de posses, doença, passou completamente por diversos flagelos, e ainda que esses 3 estivessem lá, eles não conseguiriam salvar mais a ninguém a não ser as suas próprias vidas, nem a filhos, nem a filhas, nem a crianças, nem a donzelas, nem a jovens, nem a anciãos, nem a mulheres, nem a homens, nem a ninguém. Apenas o estado era tão caótico, o pecado era tão forte que eles só conseguiriam salvar as suas próprias vidas. Bom, e qual que é aqui o ponto fundamental? É o fato de Jó ser mencionado, pois Jó, nesse caso, o próprio Senhor dá outro testemunho de Jó, e desta feita usando o profeta Ezequiel como um exemplo de justiça, de integridade e de fé, e como um exemplo, é claro, de um salvo justo, reto, que mesmo que tivesse nos piores lugares do mundo, conseguiria obter a salvação. Deus possa abençoar a vida de cada um, que nós possamos ser exemplos, assim como Noé, assim como Daniel e especialmente assim também como a Jó. Deus abençoe Saúde a a todos os todos e irmãos com até a paz do amanhã. Senhor Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 1º de outubro de 2020. Estamos, portanto, em continuidade à nossa leitura diária da lição de número 1 do quarto trimestre de 2020. Meus queridos irmãos, hoje a nossa leitura se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 20, versículos 14 ao 18. A leitura tem por título: Deus não tem compromisso com os injustos. Maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu à luz não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: Nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente.
e seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu sem que se arrependesse. E ouça ele clamor pela manhã, e, ao tempo do meio-dia, um alarido. Por que não me matou desde a madre? Ou minha mãe não foi minha sepultura? Ou não ficou grávida perpetuamente? Por que saí da madre para ver trabalho e tristeza e para que se consumam os meus dias na confusão? Os queridos irmãos, Jeremias aqui é um dos textos mais pesados, mais tristes da Bíblia. Ele diz que o dia dele deveria ser maldito. Mas por que que ele chegou a essa conclusão? Na realidade, Passur, filho de Emer, o sacerdote, que tinha sido nomeado presidente na casa do Senhor, feriu a Jeremias, colocou ele no cepo, ou seja, colocou ele numa uma espécie de masmorra, ou até mesmo uma cisterna, uma prisão assim, no subsolo, claro. E, no caso, Jeremias ficou sofrendo muito. Na realidade, um calabouço, melhor dizendo, um calabouço. Colocou ele no calabouço e Jeremias ficou sofrendo muito neste calabouço, né? Quando Jeremias foi profetizar, o Senhor deu uma palavra para que ele dissesse que Passur agora não deveria se chamar mais Passur, mas Magor Missabib. O que significa Magor Missabib? Terror para todos os lados, porque o Senhor ia fazer de Passur um terror para ele mesmo, inclusive para os amigos dele, né? E ainda disse mais que os amigos de Passur cairiam à espada pelos seus inimigos. Os olhos do próprio Passur veria isso. Judá seria entregue na mão do rei da Babilônia. Eles seriam levados presos, feridos à espada, toda a fazenda, ou seja, todas as riquezas seriam levadas, todo o trabalho, todas as pedras preciosas, todos os tesouros dos reis de Judá, tudo seria levado para o rei da Babilônia, e Passur e os que fossem levados ao cativeiro morreriam lá na Babilônia em estado crítico, sofrendo e em dores. Inclusive ali seria sepultado todos eles, inclusive os amigos de Passur, aos quais Passur havia profetizado falsamente, dizendo que haveria esperança, sendo que não tinha esperança, dizendo que deveriam ir a se aliar ao Egito, sendo que não deveriam, mas sim se submeterem ao rei da Babilônia. Então, Jeremias clamou, né, com tristeza, com os ossos doendo, e disse que era maldito o dia do nascimento, maldito o mensageiro que deu as novas do nascimento dele para o pai dele, dizendo que tinha acabado de ter lhe nascido um filho. Então isso mostra que, claro, o texto aqui a respeito de maldito o dia em que nasci não está dizendo que Jeremias era um injusto, não, pelo contrário, Jeremias era justo, mas ele estava falando o que ele estava vendo era tão terrível que ele não queria estar vivo para ver aquilo. Era isso que ele estava querendo dizer, passar por algo tão terrível. Mas o que a leitura está nos dizendo, que Deus não tem compromisso com os injustos, é referente a Passur e a todo o reino de Judá, porque por serem injustos, foram levados cativos, presos à Babilônia, e lá eles sofreriam uma grande sentença da parte do Senhor. O Senhor, ele recompensará a cada um segundo as suas obras. Deus abençoe a todos os queridos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira. A nossa leitura diária se encontra nos Salmos, Salmo de número 8, versículo de número 4. Estamos, portanto, dando continuidade à nossa leitura diária, inerente à lição de número 1, que tem por título o livro de Jó, lição de número 1, do quarto trimestre de 2020. Estamos, portanto, na leitura diária de sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020, leitura esta que tem por título Deus contempla o ser humano, embora este seja finito e frágil. Assim nos diz o texto no Salmo 8,
versículo 4. Que é o homem imortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Meus queridos irmãos, é um dos versículos mais bonitos da Bíblia, porque coloca o homem num patamar extremamente inferior. E é isso que o homem é. O homem é ínfimo, o homem é pequeno, o homem é frágil, o ser humano não é nada. Alguns dados matemáticos, umas comparações que foram feitas, disseram que, em se tratando apenas do sistema solar, vamos supor que o sistema solar fosse um estacionamento de 500 carros. Nesse estacionamento, 499 corresponderiam ao Sol. 499 carros. Um carro seria todos os astros, corpos celestes, todos os planetas que estivessem no sistema solar. E dentro desse único carro, a Terra seria apenas o pneu estepe. E dentro do pneu estepe estaríamos você e eu. Aí eu te pergunto, quem é você? Quem sou eu? Nós não somos nada. Paulo escreveu, mas tu, quem és tu, ó homem, que a Deus replicas? Pode caco de barro falar com o oleiro, com aquele que forma o vaso, dizendo: o que você está fazendo? Nós não somos nada. Nós somos frágeis. Nós somos pequenos. Nós somos ínfimos. Mas o nosso Deus é tudo. E o seu Filho se desfez de toda a sua majestade, se desfez da sua glória e poder de ser adorado por miríades de anjos e veio para a terra em forma de homem, por amor a você. Mesmo você sendo fraco e frágil, Ele te ama. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Cumprimento a todos os queridos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos, portanto, terminando mais uma leitura diária desta feita referente à lição de número 1 do quarto trimestre de 2020, lição que tem por tema o livro de Jó, sendo que o tema da revista é a soberania, a fragilidade humana e a soberania de Deus, o sofrimento e a restauração de Jó. Hoje a nossa leitura se encontra, finalizando, portanto, a leitura diária dessa semana, se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 4, sendo que o título da leitura é o seguinte: a realidade da injustiça e da iniquidade na terra. Assim, vejamos o que nos diz o texto sagrado. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Meus queridos irmãos, mais um texto profundo, mais um versículo que nos faz refletir. Esse negócio da cultura, mas ele ele não faz nada de errado, ele é tão bonzinho, ele não serve a Deus, mas ele tem boas obras. É uma pessoa tão boa. Não existe pessoa boa. Todos nós somos maus. Quem está falando agora nesse áudio é mau. E quem está ouvindo também é mau. Quem vai lecionar também é mau. Ah, mas como pode? Eu sou mau? Você é mau. Você tem que ter isso na sua mente. Você é mau. Mas você é diferente dos outros que estão no mundo, porque você foi justificado pelo sangue de Cristo. E isso anula a condenação para a sua vida. Mas você não deixa de ser mau. Os que estão lá fora são maus e estão condenados. Mas você que está aqui dentro é mau e está justificado pela graça redentora de Cristo. Mas nós continuamos sendo maus.
pois não há um justo sequer. Todos pecaram. Todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas a justificação pela graça em Cristo nos tirou da operação do erro e da maldade para a gloriosa luz em Cristo Jesus. Tanto é que naquela passagem, o rico chegou e disse para o mestre: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ao que o mestre lhe disse: Por que me chamas bom? Bom há um só, que é Deus. O mestre era de fato bom, pois ele foi o único homem justo. Mas mesmo assim, ele não queria ser chamado de bom, mesmo sendo bom. Por que ele não quis ser chamado de bom? Para deixar o exemplo para os outros seres humanos. Nunca aceitarem ser chamados de bons, visto que nem o mestre quis ser chamado de bom. Pois, ao contrário do mestre que foi perfeito e justo em suas obras, nós somos maus, imperfeitos e injustos em nossas obras. Deus abençoe a todos, tenham um ótimo fim de semana. Amém.